Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí gravando o 39º podcast da Net5 e dessa vez, e pela primeira vez, né, com certeza demais, com o pessoal da Zscaler, né, nossa nova parceria. A gente está muito feliz com isso. Então hoje, junto com a gente está o Fran Nunes, que é executivo de contas. A gente conhece ele há um bom tempo já, um baita parceiro, pessoa excelente. Muito legal ter você aqui com a gente, Fran. Eu que agradeço. Também o William Benicchio, que é Sales Engineer, participando aqui. Com certeza a gente vai entrar em algumas questões técnicas e tu nos ajuda, né, a explicar para o pessoal conhecer a solução. E o Wagner Christie, sócio e diretor, né, aqui de serviços da Net5. E eu, né, estou sempre aí apresentando, 39º, deve dar aí uns 4 ou 5 anos que a gente faz as gravações. A gente grava em média uma vez por mês, com umas folguinhas no final do ano, mas segue esse ritmo. Bom, então hoje a gente vai falar sobre Zscaler, né? A gente estava com um gap no portfólio para buscar um parceiro que atendesse. O Fran, né, a gente conhecia de um outro fabricante. Quando ele foi para a Zscaler, esse cenário ficou muito propício para a gente, né? E também para a Zscaler, que está aumentando a participação no Brasil, e a gente iniciou essa parceria, e essa gravação também está aqui para a gente levar a mensagem para o pessoal, para que todo mundo entenda exatamente o que é a Zscaler, o que ela faz. E o Wagner também aqui para explicar onde ela se encaixa no nosso portfólio, né? Então eu queria começar com isso, Fran. E obviamente, né, quem está escutando é Fran, né? É Fran. Acaba por aí, não tem muito mais para contar a história. Todo mundo que recebe um e-mail teu pela primeira vez vai falar achando que não é um homem, né? Acho que é uma mulher, tá lá o Fran. Prezada Fran. Prezada Fran. Não, mas tudo bem. Fran, então conta pra gente um pouco da Zscaler, né? Quando que ela surgiu, quando que ela, né, a gente sabe disso, que o serviço que ela entrega na pandemia, ela teve um cenário, uma situação muito propícia para crescer. Então conta pra gente isso, sobre a Zscaler, por favor. Primeiro eu quero agradecer, né, Henrique, Wagner, e é muito bom a gente ter se conhecido no mercado, uma outra oportunidade, ter criado essa confiança, e eu agradeço por mais uma vez confiar aqui no meu trabalho e aqui na Zscaler, pra gente realmente crescer ainda mais nessa nova parceria. E assistindo os podcasts da Net5 é até difícil competir com o último que foi lá na piscina. Só depende de ti. Então. Aí a gente coloca um chroma key aqui em barrão. Não, aí vai. Muito bom. Mas agradeço. E a Zscaler, ela foi fundada em 2009, então muito próximo também de outros fabricantes que tá no portfólio aqui da Net5, que são renomados. E nesse período, desde o princípio, o objetivo foi criação em nuvem. Então, é um ambiente 100% em nuvem, o qual é de fácil manutenção, fácil atualização. Diferente de um ambiente legado, on-premises, que é uma atualização difícil, algo mais complexo de atuar. Então, a gente consegue se atualizar junto com as tecnologias do mercado de forma muito rápida. E desde o princípio foi fazer, desde 2009, o Jay Chandri, que é o nosso fundador e atual CEO da nossa empresa, ele desde o princípio, o objetivo foi criar uma solução o qual a gente conseguisse proteger os diferentes acessos de um usuário à aplicação de uma empresa. E, normalmente, a gente, pensando nisso, hoje a gente fala de VPN. É o padrão. Só que hoje a gente sabe que o VPN é uma solução que já tem bastante vulnerabilidade conhecida, que é de fácil acesso e também de fácil movimentação lateral dentro da empresa, uma vez que o atacante consegue esse acesso via VPN. Então o objetivo foi, o mundo não é mais uma rede dentro de um escritório físico. O mundo tem acesso via remoto de pessoas que trabalham de casa ou de outras localidades, filiais que trabalham em diferentes estados, regiões do mundo. Então o objetivo do Jay foi fazer uma comunicação mais segura do que a já existente e 100% em nuvem.
Então esse foi o grande objetivo, por isso até que você comentou que na pandemia foi um momento realmente de um divisor de águas da Zscaler, porque da noite para o dia todo mundo se viu trabalhando de forma remota. E muitas vezes ali o firewall não ia aguentar toda essa comunicação de externos com o ambiente interno. Qual que é a solução? Então ali que foi a Zscaler que começou essa revolução e esse padrão. E esse padrão 100% em nuvem de comunicação segura e fácil. Perfeito. Isso é engraçado, né? O comportamento ele exige que a gente faça adaptações, né? Às vezes de forma muito rápida, como foi a pandemia, mas às vezes outras situações que vão acontecendo e a gente chega numa situação que a tecnologia já não está adequada, né? Então, por isso que não adianta, a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre buscando coisas novas. Ótimo, perfeito. E a Zscaler é líder, né, do quadrante mágico de Security Service Edge. Vou explicar para o pessoal o que é Security Service Edge. Aí começa por ti. Vamos lá. Vai lá, William. Pessoal, prazer, eu sou o William, como ele já me apresentou aqui, eu sou Sales Engineer aqui na Zscaler. Estou aqui há pouco tempo, mas já senti aqui a vibração da casa, a energia, já senti o quanto a tecnologia é boa comparada a outras que eu já trabalhei há muitos anos, né, que eu já tenho de mercado. E esse conceito de SSE, né? Como que hoje a gente enxerga o SSE, o ZTNA, toda essa sopa de letrinhas aí que a gente está falando hoje, a gente nem considera mais como uma solução, a gente considera como uma cultura nova. Porque, como o Fran citou, né? Muitos acessos vindo de locais diferentes, acessando destinos diferentes, então tornou-se um novo perímetro, né? O contexto de acesso tornou-se um novo perímetro, não é mais um perímetro rígido. E o SSE veio para tentar solucionar isso de uma forma centralizada num local único que seja conectável de qualquer lugar. E esse lugar único é a nuvem. Então, existe um conceito chamado SASE, que é um pouquinho antes do SSE, que é a parte do broker, que é a parte do conector central na nuvem. E o SSE é a segurança em cima desse canal centralizado de acesso. Então, toda a parte de serviços de segurança que antes eram espalhados dentro das redes, espalhados no perímetro on-premises, espalhados em endpoints fora do perímetro on-premises, né, em usuários que estão trabalhando remoto, hoje foram todos migrados para dentro da nuvem, onde a gente força de alguma forma, e são várias, o usuário a chegar nessa nuvem de qualquer lugar que ele esteja e ser protegido para todos os canais que ele acessa. Tá, perfeito. Então acaba sendo um ponto, né, que a gente estava comentando. Hoje o dia a dia do trabalho expandiu, né? Não é mais num local só. Então a gente está espalhado por vários locais. E para garantir a segurança, então é isso. Eu preciso de um local onde esse cara, independente de onde ele estiver ou com qual dispositivo ele estiver usando, ele vai passar por uma camada, por um serviço que vai garantir que o acesso dele dali para frente seja seguro, né? Seja ele talvez para serviços da própria empresa, então o cara ele vai para a nuvem, pode até voltar, né? Ou então para algum serviço, sei lá, Office Microsoft, Office 365, alguma coisa assim. Exatamente. E é isso que define Security Service Edge. Exatamente isso. É um broker central de segurança da informação, onde todos os motores, todas as conexões obrigatoriamente vão passar por lá para a gente justamente proteger todos os pontos cegos que hoje uma estrutura legada, que a gente chama de VPN, posiciona. Sim, não tem como a gente falar disso, se tu estava descrevendo, não tem como falar disso sem falar de VPN, né? Exato. Porque exatamente. é o principal tecnologia que a gente digamos assim, que tem que evoluir, né? Que teve que evoluir. Eu lembro, né? Eu tenho alguns anos de trabalho nisso. O VPN, para mim, a primeira vez que eu trabalhei com isso era para fazer conexão de um lado de servidores, né? De redes e não de usuário. Obviamente depois o usuário entrou e se usava muito. Mas assim, não tem mais como a gente garantir segurança. Então vamos falar sobre isso. Sobre VPN versus ZTNA. Wagner, traz isso pra gente. Eu só queria interromper aqui, até dando um passo antes no que a gente, que você falou muito bem, que nós somos líderes do Gartner. E hoje o quadrante do Gartner de Service Security Edge, o SSE, Security Service Edge, é devido a Zscaler. Porque foi a Zscaler
que foi a pioneira na tecnologia de Security Service Edge. Então, sem a Zscaler, não teríamos esse quadrante. E sem a Zscaler, não teríamos esse motor e essa tecnologia de ZTNA que a gente vê hoje no mercado. Então, fomos pioneiros e, felizmente, com a visão do nosso CEO e de todo o time da Zscaler, até hoje somos líderes e somos referência nesse mercado. Show, muito bom. Hoje é óbvio, né? A VPN, nós enxergar isso há um tempão atrás, né? É realmente visionário e colocar isso em prática, né? Deve ter sido um trabalho gratificante, né? Em relação à VPN, é bastante comum a gente ver os incidentes, né, de segurança da informação começarem pelas identidades, né? É muito, muito comum mesmo, né? A gente fala bastante em que o novo perímetro são as identidades, né? Então, poxa, o perímetro se expandiu até as identidades dos usuários, dos colaboradores. E quando a gente precisa, de fato, mandar todo mundo para casa, trabalhar sobre VPN, a maioria das empresas, né, quase nenhuma, estava pronta para embarcar o pessoal nesse novo cenário, nesse novo formato, e muito menos de maneira segura. Né? Então, hoje, eu arrisco a dizer que é imprescindível que as empresas se planejem para fazer essa atualização. Né? A VPN ela é uma tecnologia que atende, mas ela não atende às novas ameaças. Né? A forma em que os adversários, os atacantes estão hoje mirando as empresas, como eles estão conseguindo chegar até lá, a VPN é um caminho natural e muito aberto. É muito raro a gente ver uma VPN que consiga limitar, inclusive, o acesso dentro da rede. Né? No momento em que a pessoa se conecta, o cliente se conecta, ele acaba tendo visão de toda a rede. E isso é um prato cheio para um atacante. Né? Ele busca isso o tempo todo. E ele tem conseguido de diversas maneiras. Né? A gente vê infostealers roubando informações de credenciais, né? Junto disso, VPNs que não possuem MFA. Né? Então é bastante comum. Empresas que, por fim, não acreditam que isso pode acontecer, acabam se tornando vítimas. Né? Então, quem ainda não percebeu, ou as empresas que não se prepararam, não planejaram essa atualização, eu arrisco a dizer que, cedo ou tarde, elas serão vítimas de um tipo de incidente, né? Uma brecha de segurança desse tipo. A pessoa vai ter uma conexão liberada, ela não vai ter o MFA, essa empresa vai sofrer essa conexão, não vai perceber, muitas vezes não tem nem a visibilidade disso acontecendo, e aí, lógico, movimentação lateral acontece ali. No momento em que a gente moderniza, né, com uma solução da Zscaler, a gente consegue colocar uma série de restrições e de regras até que ela consiga chegar, né, no recurso. Então, primeiramente, é quem ela é. Né? Quem ela é? Ela está autorizada, né? Qual são as políticas que eu vou aplicar, até chegar, lógico, à ação que eu vou tomar, que eu posso permitir, eu posso bloquear, eu posso fazer uma série de ações. Né? Então, a modernização, a saída de um modelo de Zero Trust, né, seja ele em que momento for, né, falando aqui de VPN, ele é essencial. A gente não tem como confiar, né, em nenhuma credencial autenticando. A gente tem que colocar todas essas camadas para que, de fato, seja uma conexão, além de funcionar, ela precisa ser segura, né, e ela não pode colocar em risco as organizações. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A sensação que eu tenho de falar de VPN é que nem chamar uma solução de proteção do endpoint de antivírus. Parece velho. Tem muita gente usando VPN ainda. Acho que... Tem muito cliente usando. Eu acho que a gente fala muito sobre, né? Tá. Mas o mais comum é ver VPN do que uma solução de Zero Trust, né? Muito mais comum. Eu vejo no mercado hoje, vamos fazer uma comparação com antivírus, endpoint, EDR, e agora XDR, que a gente vê, foi uma migração que também levou tempo. Então, para sair de um antivírus, ir para um endpoint protection, depois do endpoint protection para um EDR e agora um XDR, tomou-se um tempo para ter essa evolução. Claro, a pandemia sempre foi um acelerador, um catalisador para essa evolução. E a gente está vendo a mesma coisa com o VPN para os ZTNA. Normalmente, os países mais desenvolvidos, essa evolução acontece primeiro.
e depois a gente vê aqui no Brasil e outros países que a maturidade demora um pouco mais. E esse é o momento perfeito aqui no Brasil que a gente está vendo essa conscientização dos times de segurança dentro das empresas que só a VPN não é mais páreo para os atacantes e para os ataques que acontecem hoje. Então, existe uma necessidade. E hoje você pergunta assim como, acho que 70% das empresas no Brasil utilizam VPN. É a grande maioria. Eu achava que isso já estava mais... Não. digamos assim, Eu diria até mais do que isso, viu, Franco? Eu diria até mais do que isso. Existe até um impedimento cultural ou até de falta de conhecimento mesmo. Desse olhar de que os perímetros aumentaram de forma significativa, são vários perímetros de acesso, tanto a origem quanto o destino, e a VPN hoje, ela está só custando operacionalmente, trazendo uma experiência ruim de usuário e tendo várias brechas. Então, viu-se a necessidade hoje de proteger o usuário e proteger a aplicação, onde quer que elas estejam. Porque hoje pode ter aplicação aqui dentro, pode ter no seu data center, pode ter na nuvem, pode ter no SaaS. É aplicação em vários locais e usuário mesma coisa, né? Usuário em vários locais. A gente vai repetir isso porque é importante ter essa visão e firmar bastante essa mensagem. E hoje a VPN realmente já não dá conta porque você vai trazer várias camadas de ação que o usuário precisa fazer para conectar e ao mesmo tempo várias brechas e pontos cegos, tanto para monitoramento, visibilidade, quanto para realmente um incidente. Hoje, quando você faz uma consultoria, uma assessoria para uma empresa para a área de segurança, se você colocar uma solução ali de Shadow IT, eu duvido que a empresa saiba todas as soluções que estão rodando ali dentro. E serve esse comparativo para essas conexões. Eu duvido que uma empresa hoje saiba da onde vem e para onde vai essas conexões, todas. Ele tem realmente uma análise, uma auditoria específica para isso. Não tem. E o Zero Trust, o ZTNA, veio para também mostrar realmente da onde que está acontecendo essas comunicações com a rede e fora da rede dessa empresa. Sim, o que é, talvez a gente tentando explicar um pouco mais para quem não tá acompanhando o que é isso, né? Então assim, vamos lá. O que a gente está dizendo aqui, pessoal, é o seguinte: qual é o problema da VPN, né? Assim, eu não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas eu comecei a usar quando a gente precisava conectar um escritório com outro, usando um link que não era um link dedicado, de uma operadora onde eu tinha a garantia de que fisicamente eu estava, ou seja, logicamente com VLANs, que eu estava separado de outros clientes que rodavam na mesma infraestrutura. Não eram, e ainda deve ser muito caro isso, então se contratava um link qualquer e a VPN conectava um escritório com outro escritório. Então eu fazia com que uma rede falasse com a outra. Obviamente, criptografar é um túnel, né? É um túnel entre as duas. O túnel que está passando ali é criptografado, tudo certo. Essa era a preocupação, né? O criptografar, IPsec, né? Aí a gente volta no tempo aqui. Mas ok, eu garanti a comunicação de um lado com o outro. Isso funciona, perfeito. Porém, quando a gente está dizendo que o acesso é de uma pessoa, que ela está na sua casa, com um equipamento que talvez a gente não tenha o controle, ou talvez possa até ter, mas ele está em casa, já começa talvez ser usado por outras pessoas. E aquele equipamento, que é um notebook, faz uma conexão com um serviço, com o servidor, né, dessa empresa. No momento que isso acontece, esse cara está fisicamente em outro lugar, mas ele logicamente está dentro da rede. Então eu começo a puxar equipamentos que eu não tenho controle, que eu não sei que tipo de segurança está aplicado ali, e cada conexão o cara está entrando dentro da minha rede, né, dentro dos serviços que eu tenho. E isso é um risco muito grande, né, para a segurança da informação. E esse é o problema que a gente precisa tratar. E aí é engraçado que aqui a gente está, digamos assim, parece que a VPN surgiu para uma coisa e foi forçada até um limite. E aí eu preciso de ZTNA, que é uma coisa completamente repensada, né? Repensada para isso, porque daí eu consigo, não é uma conexão de rede, onde aquele equipamento entra. Aí eu queria entrar agora aqui nas camadas do ZTNA, né? E hoje a gente falou sobre isso de manhã. Eu consigo
olhar e entender e aplicar política em cima de cada camada que está passando ali. Não é só rede, né? Conectei, botei a máquina para dentro, tudo que está ali está conectado via rede. A gente está falando de uma inspeção, de um controle de segurança muito grande. Então expliquem isso para a gente. Eu posso... até que nível eu consigo ir, né? Dê alguns exemplos assim para a gente entender que níveis de controle eu consigo ter no ZTNA para usar essa tecnologia, ao invés de, obviamente, pegar aquela máquina lá e com VPN colocar lá dentro da minha rede. Eu vou só pegar antes uma parte menos técnica e você vai para a parte mais técnica. Mas comparando com a VPN, hoje a VPN, quem tem VPN, 90% dos casos, se ele não está logado, porque VPN é uma solução que você precisa logar na solução, não é uma solução que tem um agente instalado naquela máquina. Se não está logado, você perde o controle total daquela máquina. Ela tá, então, sim, é um ponto no escuro. É um ponto no escuro. Eu não sei onde ela está, você não sabe onde ele está navegando, você não sabe o que ele está abrindo, onde ele está clicando. E os dados que ele está acessando. A gente não sabe por onde ele andou. Então... E do nada ele entra. E do nada ele entra. Ele volta da rua. Teve desculpa, mas eu preciso falar isso antes que eu esqueça. Teve um cliente há muitos anos, o João. O João hoje ele está na Siemens. Se ele estiver vendo, um salve para ele aí. Ele falou uma coisa muito legal uma vez. Ele disse assim, cara, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse na minha casa e o meu filho vem da rua, todo sujo. Todo sujo. E ele chega no portão. Eu preciso de uma solução que limpe ele no portão. Sim. Não adianta ele entrar pelo jardim, entrar dentro de casa, lá na área de serviço e depois eu limpar. Ele já sujou tudo, né? Ele fez isso. E é mais ou menos isso que a gente está falando aqui. A gente não sabe por onde a criatura andou. E do nada ela aparece na minha sala. Aí toda embarrada. E aí que eu faço o quê? Aí agora minha esposa até vai ficar feliz. Nunca fui pai de pet, mas agora eu tenho 2 gatos. Né? A partir do momento que eu... Tu te achou agora com o Wagner aqui. E gato é isso. Vai pra rua, você não sabe o que aconteceu com o gato. É briga no telhado, um monte de coisa. Às vezes volta a prenha e você nem sabe. Porque como que você mantém um gato dentro de casa? Não mantém. Ele vai achar um jeito de fugir. E é exatamente isso, uma correlação com a VPN. Ele vai fugir, mas quando voltar... E aí? Será que ele tá doente? Será que ele tá prenha? O que tá acontecendo com esse gato? Você tem que fazer uma inspeção. E a VPN não faz essa inspeção. Então, ele vai criar esse túnel criptografado até a rede de uma empresa que tem dados sigilosos da empresa, que pode ferir LGPD, entre outros, se vazar. Só que a partir do momento que aquela pessoa clicou num link malicioso, infectou a máquina dela e depois ela acessou a VPN e entrou na rede, o atacante está livre para trabalhar naquela rede. Porque ele conseguiu o acesso que ele queria. Que perigo isso é. E aí ele consegue movimentar lateralmente, acessar dados sigilosos daquela empresa. E ali o mundo está aberto. É exatamente o que o atacante queria. Então a VPN ela não consegue fazer uma manutenção e uma análise desse usuário 24/7. Se o usuário não está logado... Aí voltamos a um ponto que a gente sempre fala aqui, né? Visibilidade. Eu não tenho. Visibilidade. Eu não sei. E é esse o grande mudança de jogo que o ZTNA traz. Nós vamos ter visibilidade 24/7 desse usuário, independente de onde ele esteja localizado, por onde ele esteja acessando, a gente vai ter visibilidade, controle e segurança desse usuário. Então a gente vai impedir que qualquer atacante consiga acessar a rede da empresa. Está blindado, é como um carro blindado. O atacante o assaltante vai tentar lá colocar arma no vidro, você está ali tranquilo. Ele não vai entrar. Uma VPN é um carro não blindado. Se o cara entra com uma arma em você, você tem que abaixar o vidro, dar tudo que ele quer, porque você está vulnerável. Aí agora passando para a parte chega no trabalho técnica, ainda com o bandido dentro do carro, né? Exato. Indo pro trabalho, chega no trabalho e tá junto contigo. E entrega o bandido lá para eles. Fala, fica à vontade aí dentro, faz o que você quiser. Mas eu acho que é uma mensagem importante também para a gente passar, é que a ideia da Zscaler de tecnologias como essa, né, que é uma nova filosofia que a gente até fala, o slogan que a gente traz, e é muito verdade, é transformação e simplicidade.
Então, os usuários pensam, ou as pessoas, as empresas pensam que é super complexo de fazer essa migração, de fazer essa mudança, mas não, pelo contrário. Se fosse, ela não seria líder. Exato. Ela tem que ser diferente, né? Exato. Então a gente traz isso dentro do nosso DNA e traz isso dentro da prática nas soluções. A gente transforma, a gente inova e de uma forma simples. Então essa migração ela é muito rápida. Quando a gente traz as nossas comparações para as empresas, normalmente a gente fala, o seu ambiente é assim. E a gente acaba desenhando, a gente acaba ilustrando isso de uma forma bem lúdica. É uma bagunça. É gente chegando tudo quanto é lado, indo para tudo quanto é lado, assim. E quando a gente mostra a visão futura, fala, ó, com a nossa solução vai ficar desse jeito. Cara, é um negócio muito mais simples, muito mais limpo, muito mais fácil de entender e controlar. Então, o Zero Trust é isso, né? É você unificar tudo num controle central, padronizado, com regras padronizadas e centralizadas, visibilidade completa para todos os lados. E o controle. Isso acaba trazendo para a gente um controle de quem acessa, né, origem, destino. A gente deixa invisível as aplicações do cliente, ou seja, ninguém pela internet vai conseguir explorar aquilo, vai ficar caçando, fazendo algum scan, achar e tentar explorar. E a movimentação lateral que a gente fala, né, quando o cara entra sujo dentro de casa e sai sujando todos os cômodos. Não, a gente vai barrar ele a chegar num cômodo só, e ele vai ficar naquele cômodo controlado, ou seja, a gente vai checar a postura dele, a gente vai checar o risco que esse usuário... Vai tomar uma mangueirada no portão, né? No portão, você vai fazer uma inspeção, né? A gente vai fazer uma inspeção, revistar ele, vai falar, cara, pode entrar, não pode. Vai. Aquisições e expansões de empresa, hoje é super complicado com VPN, né? Porque você tem que pegar um escritório novo, que você não conhece a infraestrutura desse escritório, não conhece essa empresa, quem implementou a segurança, o que tem... Só que você precisa colocar ele para dentro da sua empresa. Você precisa fazer uma aquisição, uma expansão, e você vai esperar você fazer um assessment gigantesco, vai levar 6 meses para você implantar jogar essa rede para dentro do seu ambiente? Não. Né? Com o Zero Trust, confiança implícita não existe. A gente coloca os usuários acessando exatamente o que eles precisam acessar. Na hora que eles precisam acessar, terminou o acesso, a gente fecha a regra, desaparece. Né? É o one-time rule. Então isso faz o acesso de least privilege, né? Aquele conceito de least privilege, de acesso mínimo, verdade, né? Para esses usuários. Sobre a velocidade, hoje de manhã tu tinha no slide lá, em quanto tempo e quantos usuários a United migrou? Foram 40 mil em 48 horas? 40 mil usuários em 48 horas. Eu acho que a solução hoje em dia ela precisa estar assim, precisa, né? Porque senão a gente tem tanta coisa para lidar e gerenciar, ela precisa ser de fácil instalação e implementação e de fácil gestão, porque senão a gente não dá conta, né? E é realmente, aí você vê a mudança de um sistema legado para um sistema atual. E aqui colocando um caso de uso pessoal meu, eu trabalhei numa empresa de antivírus, né, lá atrás, que depois virou endpoint, que era um sistema legado, e a implementação demorava meses. E tinha um cliente aqui do Sul, muito grande, muito famoso aqui do Sul, que eu era o vendedor dessa empresa, e num certo momento ele chegou para mim e falou assim, ó, a gente vai mudar de solução, vai para uma solução de EDR em nuvem, super conhecida no mercado, então, sim, a gente não vai renovar com você, porque vocês são legados, né? Eu falei, mas... Então, pelo menos, renove 3 meses, porque vai demorar no mínimo uns 3 meses para você tirar a nossa solução e implementar essa nova solução. Ele falou, ó, essa nova empresa, esse novo EDR, falou que em menos de 2 semanas eram 30 mil usuários. Os 30 mil usuários estarão implementados. Falei, cara, isso é história de vendedor, né? Peraí, não é assim que funciona. Ele, Fran, eu vou pagar para ver. Falei, tudo bem. Não renovou. E dali 2 semanas ele me ligou, Fran, tá tudo implementado. Eu, como? Aí eu liguei para essa empresa e eu falei assim, o que vocês fizeram? Né? Porque a gente conhece o mercado. Claro. E logo depois eu fui trabalhar nessa empresa, né? Então, essa é a história. Porque hoje o mercado necessita de velocidade, mas uma velocidade segura e controlada, com controle e com segurança, na verdade, né? Porque o mundo muda muito. Hoje está tudo mudando de forma muito rápida.
E a nossa solução é exatamente isso. Sim. E aí um outro ponto legal que a gente também sempre fala, e os clientes normalmente, naturalmente não vão ter essa visão, muito tranquilo disso, é da economia, tanto financeira quanto operacional, que a gente traz nesse novo modelo. Às vezes o cliente vai olhar e falar, cara, isso é um super moderno, isso daí deve custar milhões, caríssimo, etc. Isso é irrelevante quando você traz para ele o retorno do investimento que ele tem, quando a gente lista a quantidade de ferramentas que ele consegue substituir, ferramentas físicas que ele tem lá dentro da rede dele, que estão legadas, que são necessárias para cobrir esse monte de ponto e mesmo assim não cobre, e licenciamentos também individuais em cada uma dessas ferramentas. Então quando a gente traz para ele, fala, cara, você consegue eliminar várias soluções aqui físicas e migrar para um estilo de nuvem centralizada onde tudo vai estar aqui, tudo processado de forma multi-action, multi-tenant, tudo ao mesmo tempo, escalável, totalmente otimizada na nuvem, com, enfim, abertura de pacotes SSL, criptografia, enfim, tudo que seus firewalls, tudo que os seus equipamentos fazem, a gente vai fazer tudo centralizado. Então você tem um ROI imediato disso nessa questão de refresh de equipamento, nessa questão de licença, e você tem um ROI frequente aí durante o tempo de economia operacional, né, de otimização dos seus recursos internos com a sustentação desses ambientes, com a complexidade que você simplifica. Isso porque, né, o tráfego de rede nunca vai diminuir. Daqui para frente tudo aumenta. E se você tem uma caixa de firewall, ele é analisado e ele é cotado como? Pelo tráfego. O quanto que aquela caixa aguenta de rede de tráfego passando por ali. Vai chegar um momento que você vai ter que atualizar essa caixa para uma maior, uma que aguenta mais tráfego. Com isso, você sabe que a cada 2 anos, 3 anos, você vai ter que atualizar para uma caixa maior. Você vai aumentar o seu custo de aquisição, então o CAPEX, né, vai ter que ser maior, e também de manutenção dessa caixa. E depois de 3 anos, literalmente você tem que jogar aquela caixa fora e comprar uma outra. Com a nuvem das Scaler, você acaba com isso. Eu estou jogando toda essa camada de throughput porque ainda tem isso, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tu compra por throughput, mas quanto mais tu vai ativando as features de segurança, o throughput vai caindo, né? Então, assim, se eu ativar tudo isso aqui, ele é capacidade 5, mas baixa para 1, né? Tá, então tu quer me dizer que eu pego essa camada toda de segurança e eu estou jogando para essa esquerda. Acho que o principal, eu ia te perguntar qual desse conjunto de ferramentas, me dá 2 ou 3, assim, que são as que vocês entendem. Fire é uma. Firewall VPN, que a gente começou conversando. Que eu tiro. Tá, mas o Firewall VPN, eu digo, questão de investimento é a mesma, né? Se eu botar o Firewall, ele tá ali. Tem um concentrador, né? Que outra ferramenta vocês normalmente Hoje a gente traz várias, né? Então, por exemplo, a parte de segurança em DNS Security, a gente tira a parte de DDoS, de IPS, a parte de sandbox, load balancers, né, que são a parte redundante ali disso tudo, a parte de DLP, obviamente, que já entra junto, a parte de proxy, a parte de WAF, tudo isso a gente consegue, entre outras, que eu não citei aqui, que são várias, né? Sim. A gente lista e consegue... A parte de NAC, que é a questão de postura, que é um trauma enorme das empresas implantar um NAC físico hoje. Inclusive, ele nem é tão preciso hoje, mas não é tão eficiente porque existe o home office, né? Então não adianta mais você colocar um NAC na empresa física, o cara plugar o cabo, se o cara está da casa dele acessando o Wi-Fi local. Então hoje a gente tem alguns tipos de NACs digitais, que a gente chama, brincando, que a gente checa a postura do usuário e consegue dizer o que ele tem que estar habilitado, se o antivírus dele está habilitado, está atualizado, se o patch dele está atualizado, se ele tem criptografia de disco, se o SEA dele está na última versão, para aí sim ele poder ingressar e acessar a aplicação dele. Então a gente elimina também o NAC e até também ferramentas de microsegmentação interna. São várias. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta para vocês, eu queria estressar um pouco o assunto aqui. A gente vai ficar um pouco aqui, porque eu acho que VPN versus ZTNA é o que vai ser o coração dessa discussão, né? Tá, para o pessoal entender como é que é essa arquitetura. Então a gente está falando a gente falou do que era e que a gente pede aqui para não usem mais VPN, né? Que é o quê? É um firewall que está dentro de uma infraestrutura do cliente ou uma nuvem que ele tem, ou pode ser até... Tem serviços de VPN que eu posso colocar para conectar em nuvem? Não, né?
tu pode rodar como se fosse um appliance dele Virtual, lá, né? Então, assim, fazer tu a tem um conexão. firewall aqui, tu tem um firewall lá, tu pode fazer, né? Então, Mas o sim, problema é o mesmo, eu problema estou é o botando o mesmo. cara dentro da rede, Sim. perfeito. Então assim, eu vou ter uma infraestrutura minha ou a minha estrutura em uma cloud privada, enfim, e aquele usuário vai conectar nesse firewall e vai estar dentro da minha rede. Por isso que a gente está dizendo, vai entrando gente dentro do meu escritório, né, à medida que ele vai conectando. Quando sem eu crachá, às vezes. Não, viu? nada. Tendo Nem usuário faço sem. crachá na porta. Não, outra coisa que a gente falou em visibilidade, né? A gente deu um usuário sem uma configuração de VPN para o cara num computador. Pode ser que ele use outro para acessar. Tem uma série de problemas Se aí. não tem o MFA, com certeza. Então a gente tem a gente tem um problema muito grande para garantir a segurança desse acesso. Perfeito. Mas a arquitetura é essa, né? Eu vou dar um usuário e senha e um IP, né? Ele vai conectar ali e deu problema. Se eu estou usando essa solução, como é que é a arquitetura disso? Eu tenho, por isso que a gente perguntou também hoje lá, eu tenho data centers da Zscaler espalhados pelo mundo, mais de 160. E o que acontece? A conexão que eu tenho, que seria, no caso, o legado do VPN, da minha máquina até o meu firewall para conectar, eu vou sair da minha máquina e vou fazer uma conexão com o data center da Zscaler, aonde eu vou passar por todas essas camadas de segurança, que a gente pode estressar ainda, eu quero estressar um pouco mais isso, e dali eu vou para a estrutura que eu tenho. Essa estrutura pode ser o Office 365, pode ser pode ser o meu próprio, pode ser um servidor, uma instância na Azure, na AWS, eu não preciso... Data center on-premise, pode ser on-prem, físico. pode ser um data center numa nuvem privada, então é isso que acontece. E por isso que tu disse que daí eu não preciso pegar os meus servidores e publicar para o mundo, eu só vou liberar eles para a Zscaler. Perfeito, é isso que acontece. Então eu vou conectar nessa infra de vocês e de lá eu vou consumir os serviços meus, privados, ou de alguma outra nuvem. Né? Exatamente. Só fazendo um comparativo rápido, hoje a gente vê com VPN, com outras tecnologias, muitas empresas, como que eles fazem essa segmentação do acesso do usuário a uma aplicação? IP de saída e IP de entrada. Eu segmento que só aquele IP consegue entrar ali naquela aplicação. Tá, mas é isso exatamente que o atacante está procurando e é exatamente essa informação que está exposta na internet, que fica exposto na rede pública. E é exatamente com o ZTNA que não existe mais o IP de saída e o IP de entrada. A gente vai querer fazer esse túnel de fato blindado. Então o próprio atacante que está na rede procurando esses endereços de acesso, não vai achar. Ele não vai achar. Sim, por isso que a gente comentou, eu me escondo, eu me fecho para o mundo e faço uma conexão com a Zscaler e de lá eu tenho a certeza do que o que está passando está vindo por essas camadas. Mas eu tenho uma dúvida, bobinha, mas eu tenho uma dúvida. Beleza, se eu estou na minha casa, ok, faz o desenho da arquitetura fecha, né? Eu saio da minha casa, eu vou para a Zscaler, eu vou para o meu escritório. E se eu estou dentro do meu escritório, eu aplico isso? Como é que funciona daí? Como que funciona? Tipo, eu tô com o servidor ali, entendeu? E eu tô com a minha máquina aqui. A gente tem as possibilidades, né, de normalmente importar as políticas ali para o cliente, tanto que offline ele ainda funciona, as políticas não, se você criar uma política nova ele não replica, mas ele offline funciona porque ele está ali nas leituras internas da máquina dele. Então dali você consegue dizer quais as inspeções ali que ele consegue fazer para poder acessar uma aplicação ou não. Mesmo que ele passe pela nuvem, como a gente falou, né? Hoje a gente tem 160 data centers. Todos os data centers aqui no Brasil são concentrados mais ou menos na região sudeste ali, e na Europa, América Latina, América do Norte, enfim, todos os estados, a Ásia, inclusive China tem um caso ali bem diferente, que somos um dos únicos que tem. A gente consegue essa proximidade e essa latência baixíssima para chegar até a nuvem e voltar para as aplicações que vocês queiram, que é o recomendado até também. Quando você está num escritório, então, por exemplo, você tem a opção de acessar aplicações aqui onde as políticas já estão no seu agente, você já consegue fazer alguns checks e chegar na sua aplicação, ou você consegue fazer um salto na nuvem e voltar para essa aplicação interna, dependendo do recurso que você quer utilizar. O conceito é o mesmo que se você estivesse na rua, batesse na nuvem e voltasse, né? Aí o pessoal fala, pô, mas e a latência disso, etc. Fala, cara, a latência é um salto de 1 milissegundo, né? Ela é totalmente transparente, imperceptível para o usuário,
E o tipo de processamento multicamada que a gente tem faz com que a experiência seja ainda mais rápida se estivesse passando por um farol local que está, ou um core local que já está sobrecarregado, entende? Então isso simplifica bastante esse tipo de conexão. Perfeito, perfeito. Eu tinha uma coisa que eu ia falar lá atrás que eu esqueci, né? Eu pulei. Não, eu pulei. Eu fui direto da Zscaler para conceito técnico. Mas eu queria perguntar sobre essa questão, porque a gente já conhecia a Zscaler, né? E óbvio que a tua ida para lá, para a gente foi muito bom, porque eu comentei também sobre isso. A parceria, ela tem um trabalho para dar certo, ela tem muito de relacionamento, né? Então a tua ida ali vai nos ajudar muito e a gente, obviamente, vai trabalhar para isso, para expandir a operação da Zscaler no Brasil. Mas a pergunta é, a Zscaler está no Brasil há 4 ou 5 anos, isso, né? Quase 5 anos. A tua ida para lá tem em torno de uns 6 meses. E a pergunta era isso, né? Existe um movimento da Zscaler para ganhar espaço do Brasil. Isso. Existe isso? Existe. Então, nesse último ano, a Zscaler teve uma expansão bem significativa no Brasil. Então, houve uma contratação de novos vendedores, novos engenheiros e toda uma equipe muito bem reconhecida de mercado para mudar esse cenário. Por quê? A gente viu que o Brasil está crescendo essa maturidade e esse conhecimento que VPN só não basta. Na verdade não é só, né? A gente substitui por completo. Ela não pode mais existir. Não pode mais existir. E que precisa de uma nova solução. E as empresas no Brasil estão chegando nessa maturidade de conhecimento. Então, esse é o momento que a Zscaler está investindo pesado no Brasil. A gente já tem clientes em todas as regiões aqui do Brasil, de norte a sul, e a gente está com esses casos de uso e está também, claro, em todas as reuniões, em todas as nossas conversas, a gente expõe esses casos de uso, porque a gente tem a Zscaler, apesar de ser uma empresa globalmente muito grande, para vocês terem uma ideia, hoje, no mundo, a Zscaler está com quase 50 milhões de usuários ativos nesse exato momento. Então, é uma grande parcela globalmente. E no Brasil, a gente está replicando isso. Então, a gente está com parceiros como a Net5, que a gente está investindo, a gente quer crescer nas principais regiões aqui do Brasil, e região sul, Rio Grande do Sul, é uma região foco para a Zscaler. E eu agradeço esse apoio que a gente está tendo aqui, essa força da Net5, que já é gigante aqui no Sul, para a gente expandir ainda mais. Conta com a gente fica muito feliz com a parceria e vamos lá, vamos matar a VPN. É o fim da, o fim da VPN. Tá aí o título, né? Tá aí o título, né? Né? Vamos botar ela num caixão, que nem a gente já brincou aí. Mas, né, zoeiras à parte, realmente, a gente não pode mais confiar na solução. Tá, voltando porque eu quero falar sobre essas camadas de segurança. Vamos lá. Botei o agente na minha máquina e me fui, né, saí de férias, estou, sei lá, em qualquer lugar do mundo aí. Tenho que ir, né, que trabalhar, deu alguma emergência, tem que conectar. Que tipo de segurança, assim, não vamos entrar no mundo ideal, né, no básico, que tipo de validação básica vocês recomendam, e a solução tem, né, óbvio, para garantir também é complicado, né, que segurança nada se garante, muito difícil, mas para que eu consiga aplicar segurança naquela conexão. O que vamos dar um exemplo assim, eu tenho que estar com um endpoint atualizado, eu tenho que estar com a máquina atualizada, que tipo de política, né, que eu consigo colocar ali para dizer, beleza, se tu não atingiu isso, eu não posso te deixar conectar. Boa. A primeira coisa que a gente verifica é o novo perímetro que o nosso amigo Wagner comentou, usuário. Tá. Então a identidade ela é super importante nesse sentido de você saber quem que está conectando, da onde ele está conectando, se é um comportamento usual daquele usuário. Então você vai ver país, né? Você vai ver o horário que ele está conectando.
E aí, obviamente, a gente tem vários... Tem análise de comportamento. Tem análise de comportamento, e isso com machine learning, com inteligência artificial em cima, rodando isso como tendência. E não só da empresa, do usuário, mas global. Né? Como ele falou, o tamanho das esquerdas é gigante. Hoje a gente processa 500 trilhões de sinais dia. É isso? Sinais. Então, que é fazendo sinais são eventos. Qualquer eventos tipo de evento, que são enviados para a nossa nuvem. A gente contabiliza nesse sentido. São 500 trilhões de ações ali. Em resumo... Em quanto tempo? Dia. Em resumo, é um número maior do que o Google recebe de pesquisa hoje. De pesquisa não, mas de também prompts do Gemini, pesquisas no Google, que o Alphabet, né, que a holding, recebe hoje. Então, hoje a gente tem um fluxo de rede de tráfego pela nossa nuvem maior que o Google tem. Exato. E aí, em cima disso, a partir disso, a gente consegue absorver todos esses dados e a inteligência artificial rodar tendências, rodar padrões, rodar comportamentos. A gente usa isso em feeds de inteligência para otimizar os nossos controles de comportamento também. Então, a gente aplica isso nesses usuários, na identidade dele. Existe ITDR, né, que é um termo de detecção de ameaças na identidade, né? Que hoje a integração que a gente tem com alguns autenticadores, que são IDPs que a gente chama, né? Entra ID, Okta, enfim, AD, Active Directory, todos esses tipos de autenticadores, a gente consegue colocar verificações de se essa credencial está sendo abusada de alguma forma, se o privilégio está sendo escalado. Então a primeira coisa é a identidade. Né? Isso é o mínimo. Depois a gente entende qual aplicação que ele vai acessar, e aí qual aplicação que ele vai acessar qual porta, qual aplicação, especificamente o one-time access, nada de rede para rede, é usuário para aplicação apenas. Fazendo isso, é a postura. O que a gente chama de postura? É o risco do usuário. Além da identidade, o risco, o que esse usuário faz, o que ele faz na rede normalmente. Ele toma ações maliciosas, ele toma ações suspeitas, a gente dá uma nota para ele, de todo o comportamento dele interno na rede. E o que ele tem instalado na máquina. Ele tem antivírus, se não tiver um EDR, aumenta o risco desse usuário. Então, o que ele tem de softwares para segurança instalado na máquina dele? E isso você pode criar filtros. Eu quero que só aquele EDR libere o acesso. Se ele tiver outros EDRs, eu não quero que libere, só daquela marca específica. Ou naquela atualização específica. Então você consegue criar um filtro bem minucioso do que você quer liberar ou do que você quer bloquear que entre na sua aplicação. E é importante mencionar, não é na sua rede, é na sua aplicação. Tá? VPN libera a rede toda. Isso mesmo. A gente libera só aquela aplicação específica. Exatamente. E aí, por último, a gente tem a ação. Né? E aí, dentro dessa ação, a gente dá algumas opções, que é de permitir de forma controlada e monitorada, de bloquear, de dar uma notificação para o usuário do que ele está acessando e de possibilitar ele a justificar o acesso e pedir uma autorização para acessar aquela aplicação toda vez que ele acessar, ou por algum motivo, ou por algum período específico. E a gente coloca também a reautenticação, o timeout para ele. Quanto tempo ele tem que refazer esses cheques no sentido de autenticar novamente, justamente pensando em experiência de usuário. Mas a gente entende que os critérios mínimos para ter uma segurança aceitável nesse sentido seriam essas 4 etapas. Né? A identidade, qual aplicação ele vai acessar ponto a ponto ali, list privilege, a postura dele, se ele está com o antivírus habilitado, atualizado, etc., que são várias outras coisas. Inclusive na postura a gente integra com parceiros de EDR, CrowdStrike é um grande parceiro, SentinelOne, entre outros, para checar a postura do EDR. O CrowdStrike está dizendo que esse cara também tomou ações ali suspeitas durante o mês, a nota dele baixa. A gente faz uma média e a gente entende onde a gente vai jogar ele. A gente vai quarentenar, a gente vai jogar um pop-up, a gente vai jogar para análise, ele bloqueia. E aí sim, depois da ação, a gente libera o acesso à aplicação. E o mais interessante, uma tecnologia que também foi pioneira da Zscaler, se o usuário não tiver com todos esses pontos check, você ainda pode liberar o acesso dele, mas não a aplicação. E assim há um reflexo dessa aplicação na nuvem da Zscaler. Então em nenhum momento ele está na aplicação de fato. Ele nunca vai chegar lá. Ele só está vendo o reflexo da nuvem da Zscaler. Ele só chegou na nossa nuvem.
E isso é muito interessante, porque assim você consegue isolar ele da sua aplicação, ele não chega na sua aplicação e ainda de forma segura. O que a gente chama isso é de browser isolado. A gente tem, uma das ações é o isolamento. Né? Então, quando tem essa dúvida, a Zscaler ela proporciona um browser que fica dentro da nossa nuvem. Esse browser acessa a aplicação e ele manda só a imagem para o usuário. Só o streaming. Eu lembrei do VDI, né? Do utilização de aplicação, é basicamente isso aí. Também, mais uma para substituir. Mais uma para substituir. O VDI total. Né? Porque a gente tem o browser isolado, a gente tem portais também. Que esse portal ele mostra as aplicações aí numa lista, um cardápio. Quando o usuário clica, ele é direcionado ou direto ou num browser isolado. E aí nesse browser isolado a gente consegue controlar copy-paste. Posso dizer para ele que ele não pode copiar e colar a informação de lá, nem na ida, nem na volta. Envio e recebimento de arquivos. E nenhuma execução de nada local na máquina dele. Screen, o que for. Que nem você falou, um terceiro, por exemplo, a gente não conhece a infraestrutura do terceiro. Né? Não tem controle, não tem como controlar. Ele está infectado, ele não vai entrar dentro da sua aplicação para infectar ela ou para infectar a sua rede. Ele vai estar olhando só imagens de um browser, tudo está executando lá e nada na máquina dele ou da máquina dele para lá. E ainda assim, a gente coloca um sandbox, que é uma outra prática, se precisar, para fazer simulações de ações em nome desse usuário, só que também isolado. Ele vai simular tudo o comportamento de um link, um phishing, um e-mail para o usuário, e se ele classificar como malicioso, ele bloqueia, se ele considerar ok, ele libera. E até aproveitando, abrindo aqui para um caso de uso global da Zscaler, e aí já abrindo também a última empresa que eu trabalhei, que é onde a gente se conheceu, a CrowdStrike é um cliente global da Zscaler. Então a CrowdStrike, quando eu trabalhava lá, eu usava a máquina o laptop da CrowdStrike com ZTNA e com o proxy da Zscaler. Então esse caso de uso que o William falou agora de isolar o browser, eu me recordo muito bem. E aqui na máquina da Zscaler não é diferente. A gente entrava em algum site que não tinha um nível de segurança no padrão que a CrowdStrike estabeleceu e que a Zscaler estabeleceu, desce um pop-up da Zscaler falando assim, você está sendo direcionado para um browser isolado. E nesse browser isolado, tanto quando eu trabalhava na CrowdStrike com a máquina deles e agora na Zscaler, você não consegue fazer copy and paste, você não consegue fazer print screen, você pode até tentar. Vai descer o pop-up de novo ali falando que você não tem permissão num browser isolado. Então você tem um controle total quando você está no browser isolado. Marca d'água também. Né? A gente também abre para marca d'água, então se você tirar foto, a marca d'água é uma opção, né? Você vai conseguir ver o usuário, a data e o horário que ele está acessando. Então, mesmo se ele tirar uma foto da tela... Não vai tirar daí, né? Vai estar ali. Não vai tirar. E isso, eu falo, né? CrowdStrike, parceiro Net5 também, eu pude trabalhar lá e usa Zscaler. Então, você vê que até a empresa foco de EDR no mundo, né? Utiliza a nossa solução. Sim. E depois de vencido o acesso condicional, tu passa pelas camadas de segurança. Então, quando nós tínhamos o firewall lá que a gente marcava, o DNS filter, web filter e tudo mais, tu venceu o acesso, né? Sim. Autenticou, foi autenticado, é você mesmo. E aí o acesso condicional vai te dar acesso ao cardápio inteiro ou não. Tu de férias, possivelmente não conseguiria acessar muita coisa. Porque num período de férias, né? Não deveria nem estar acessando e tudo mais, né? Mas o que tu vai ter vai ser pouquíssimas coisas, né? Mesmo vencendo o acesso condicional, estando tudo ok, tu ainda tem as camadas de segurança. Então, não sendo as aplicações internas, mas tu tentando navegar, fazer algum tipo de acesso, aquele domínio é um domínio, né, permitido, é uma categoria permitida, né? Antes do acesso, o DNS, ele está no domínio permitido. Então, todas essas camadas, elas somadas, né, definem o Zero Trust, né? Então, tu vence a autenticação, recebe o acesso condicional e em cima disso, tu ainda tem as camadas que são as seguranças tradicionais, né? Então, tu empilha uma sequência ainda muito mais, grande, né? Além dessa questão que você falou, desse controle de categorias, de site, de aplicações em nuvem, que é o CASB, que a gente entrega muito bem também, a gente tem a checagem de Threat Protection, ou seja, todo tipo de malware, arquivos maliciosos, worms, trojans, a parte de ameaças avançadas, botnet, anti-phishing, spyware,
todo esse tipo de command control, né? Tem termos bastante técnicos, né? Mas usados bastante para comprometer uma máquina e tomar o controle remotamente dessa máquina. Tudo isso é checado dentro do portal da Zscaler. E aí também a gente consegue colocar o Data Loss Prevention em cima desse acesso de ZTNA. Ou seja, eu posso permitir que um terceiro meu, que um usuário remoto baixe arquivos da minha aplicação, porque ele pode precisar para algum trabalho que ele faça, mas eu checo cada arquivo que ele está baixando se tem alguma informação sensível que eu configurei ali, sobre algum dicionário que eu coloquei, sobre algum regulatório, alguma conformidade pronta, que nós temos várias já prontas ali dentro. Sobre imagem também, OCR, né, que a gente tem também sobre isso. Então, todo tipo de informação sensível a gente consegue identificar e fazer qualquer tipo de ação que a gente falou. Bloqueio, isolamento, a gente consegue fazer a justificativa, a notificação, a autorização pelo data owner, né, pelo dono do dado. Então, além de todas essas camadas preventivas de algum tipo de comprometimento, a gente também impede o vazamento de dados. E isso é uma camada adicional de proteção ao próprio endpoint de EDR. Por quê? Sabemos, né? O endpoint é a última camada. Passou dali, ele consegue acesso a tudo. Nós estamos numa camada antes do endpoint. A gente está na camada de redes. Então, a gente tem dessa parte de threat protection, né? Proteção contra ameaças. O que o endpoint também faz, a gente é uma camada extra de proteção. Então a gente vai barrar tudo ali e realmente o que passar, que pode ser um ataque muito bem enviesado àquela empresa, a gente, como tem parceria com as principais empresas de EDR do mundo, a gente vai conseguir já informar no back, gente, passou um ataque aqui, se prepara, porque se passar daí, acabou. Mais visibilidade, mais telemetria. Eu já estava ligando os pontinhos aqui, mas assim, uma coisa é fato. Nós vamos ter que gravar mais uns 2 ou 3, no mínimo, porque tem muita coisa, a gente tem... Cara, vocês não param de me falar coisas que a solução tem, né, funcionalidades. A gente não chegou aí nos 20%. Entende? Tem bastante coisa que a gente pode conversar. Eu acho que o que eu queria, a gente está chegando próximo do fim, eu não queria deixar de falar de um outro assunto, mais 2 eu preciso falar. 3, mentira, tem mais um. Tá, mas vamos lá. A mensagem principal, né, até agora, eu acho que chega de VPN, acabou, a gente precisa eliminar essa solução. E precisa adotar a ZTNA para que a gente garanta, tenha mais uma série de outras camadas de segurança, porque, enfim, o mundo exige isso hoje, né? O cenário que a gente está exige isso hoje. Perfeito, isso está entendido, a gente explicou bem o que é VPN, como é que a arquitetura muda e por que essa arquitetura nova, né? Por ser uma arquitetura nova, ela abre uma série de portas e funções e novas características que eu posso explorar, obviamente. Ok. Tem um ponto que eu preciso comentar aqui. A gente falou agora, até agora a gente estava explicando um cenário onde eu estou falando de um colaborador que pegou o equipamento e está trabalhando de qualquer lugar, né? Ok. Mas e quando é um terceiro? Isso eu acho que é um ponto importante a gente falar aqui, porque aqui eu acredito que o risco logicamente aumenta. Tu comentou isso hoje, né? Quando tu faz as avaliações de gestão de risco de terceiro, né? Encaixa o que tu enxerga por aí, entendeu? O medo que as empresas precisam ter, né? O que elas precisam proteger e como que eu consigo, usando essa diminuindo o risco, eu consigo reduzir o risco. Sim. Então, na maioria das avaliações que a gente faz, né, muitas delas são através de um due diligence, né? O pessoal preenche para nós os questionários e tudo mais, a gente coleta evidências, por óbvio, né? Mas, lógico, sempre tem algum desvio, algo do tipo, né? No momento em que ele se conecta à minha rede com a VPN tradicional, a gente expõe todos esses riscos, né? Que nem a gente vem falando, por onde passou e tudo mais. Normalmente o terceiro não atende, né? Net5 não atende um só cliente, então a gente anda, né, por cá e para lá e tal. E muitas das vezes o terceiro talvez não tenha a mesma preocupação que eu tenho com segurança da informação, né? O mercado ele está regulando o outro, né, naturalmente, então na medida em que as empresas têm uma preocupação maior, né, a cobrança aumenta, né? Mas até lá, até que tu se adeque,
eu não posso correr esse risco de somente confiar e esperar, torcer. Eu preciso modernizar esse acesso, né? E aí essa migração da VPN, modernizando para o acesso Zero Trust, resolve muitas dessas situações. E um ponto que é bastante importante também, a gente comentou brevemente, são as gravações das sessões. É muito comum, né? A gente infelizmente vê bastante ainda, poxa, eu tenho uma configuração feita lá na Net5, o cara vai conectar lá e vai ver aquela configuração rapidinho, acessar e sair fora, pegar aquela configuração e fazer em outra. Pô, eu tenho um arquivo de configuração lá, eu tenho um exemplo lá, ele pega de lá, traz para cá, né? Na medida em que a gente implementa e comunica bem, olha, toda a sessão está sendo gravada para a auditoria, para a nossa segurança e para a sua segurança também, porque uma transparência desse nível é importante, né? Porque a pessoa lá do outro lado, né, a empresa lá do outro lado, ela pode ser alvo também. E é bastante comum, na medida em que as empresas vão estabelecendo mais controles de segurança, um atacante ele vai procurar um elo mais fraco. E às vezes, né, um terceiro que não tem uma preocupação tão grande, que ele desenvolve uma aplicação específica, que ele não vai, né, se adequar tão rápido assim, ele passa a ser alvo, né, o atacante ataca lá e ataca aqui. Né. A Net5 também é alvo porque ela acaba tendo acesso a diversos clientes. Né. Se os atacantes querem, né, impactar ainda mais, se impactar um terceiro, né, então é o comprometimento da cadeia de suprimentos, no caso dos prestadores de serviços, né? Então, na medida em que a gente consegue estabelecer esse novo formato de acesso com todos esses controles, automaticamente o risco, né, que eles impõem para as organizações reduz drasticamente, né? Porque todos esses são pontos de risco. A gente não sabe da onde o cara vai conectar. Se ele sabe configurar a VPN, ele vai configurar do notebook dele, depois do notebook que ele está de férias, que ele não levou o notebook do trabalho, né? Então a gente vai empilhando todos esses riscos e ele simplesmente coloca esse risco lá dentro, se conectando via VPN. Né? No momento em que a gente moderniza, e eu posso nem sempre ter o agente instalado, né, do Zscaler lá na máquina, ele acessa via portal. Né? E aí a gente isola, a gente dá um acesso condicional, ele vai acessar de uma ponta a outra. Né? Então, o simples fato de trocar, de modernizar e adotar essa solução, o risco ele reduz drasticamente. Literalmente, da noite para o dia. Porque a adoção ela pode ser gradual. Né? Tu vai trazendo o pessoal, né, os parceiros, os terceiros, aos poucos. Né? Então não precisa nem virar todos eles ao mesmo tempo. Né? Então ele é uma adoção super tranquila, gradual e que a cada um que tu vira essa chave, tu reduz o risco na hora. Me parece uma boa porta de entrada para o cara que está querendo conhecer Zscaler, né? Comprar a solução para isso. Porque tu está falando de acesso de terceiro e só para deixar evidente, assim, o que vem na minha cabeça é acesso como o nosso. Sim, né? Que é o que privilegiado. Isso não é um acesso a uma aplicação, não. Eu vou acessar um servidor. Domeia de mim. É um acesso que normalmente ele é mais arriscado do que um acesso normal, né? Então é um bom começo. E essa solução, e eu posso inclusive, então o cara pode, eu não preciso instalar agente, ele acessa via portal. Eu tenho uma série de regras de condicionamento para fazer e eu ainda gravo a sessão. Exatamente. E hoje a gente viu que 15 mil reais e um usuário e senha pode acontecer nesse Brasil, né? Um dos maiores vazamentos aí de até bancários, né, no sistema financeiro, a gente viu em todos os jornais que foi um usuário, 15 mil reais. Que ele tinha a domain admin e ele conseguiu acesso a tudo e conseguiu fazer um dos maiores roubos aí que a gente já viu. E assim, esses tipos de controle que nós fazemos aqui nas Zscaler, que é o isolamento, que é o usuário terceiro, no caso, acessar só a aplicação que ele quer através de uma ponte que é gravada, monitorada, ele não consegue trazer ferramentas para dentro do servidor dele para comprometer uma rede, porque vai estar tudo ali local. Mesmo se ele conseguir isso, a gente tem microsegmentações que mitigam isso, ou seja, se ele já está lá dentro daquele servidor, mesmo como domain admin, ele não consegue pular para o lado. Vamos supor que ele consiga pular para o lado. Tem uma solução das Zscaler que é exclusiva das Zscaler, que são deceptions, que são armadilhas. Ou seja, a gente planta armadilhas dentro da rede do cliente, nomes falsos de usuário, nomes falsos de servidores, nomes falsos de aplicações, que sejam muito atrativas para usuários maliciosos, ou seja, o terceiro foi comprometido, ou o usuário é um insider, o cara mesmo está querendo fazer uma fraude ali, foi comprado, foi subornado. Ele vai cair fatalmente em alguma armadilha ali, tentando fazer uma exploração na rede, e a gente vai ser alertado
integrado com o CIEM do cliente, integrado com o ITSM na hora para poder fazer a investigação. Então, as Zscalers se preocupou em proteger todos os estágios mesmo de um comprometimento. De fato, tem uma série de soluções. Tá, de novo, um check, beleza. Rápido outro, que eu achei muito legal também. A gente falou agora que existe o acesso sem agente e o com agente. Bom, sem agente, né, óbvio, não vou ter a visibilidade, vou ter a partir que esse cara acessou esse portal. Mas, obviamente, vou ter uma série de controles de segurança. Porém, se eu tenho um agente, eu achei muito interessante um ponto aqui. Eu consigo monitorar a experiência que aquele cara tem no acesso. Isso eu acho muito legal, porque aquele usuário ele pode ter pode estar tendo uma experiência ruim, acesso lento, uma série de, né, enfim, acho que normalmente o acesso é lento, acho que é o que mais a gente ouve, né, maior impacto. Mas o problema pode não ter nada a ver com o agente, com a rede da Zscaler e com a própria rede do cliente. Pode ser outra coisa. E esse agente dá esse insight para que a gente possa dizer, cara, ok, tua experiência não tá legal, talvez até se adiantar, né? Tô vendo que tua experiência não tá legal e tá me mostrando aqui que é porque a tua máquina tá com alto processamento por tal aplicação. Sim. A gente vira o jogo aqui, né? E o mais interessante disso, que a solução da Zscaler, a gente consegue conectar com um CIEM, seja até o CIEM da CrowdStrike ou de outros CIEMs que a gente tem no mercado, que faz essa análise de logs, replicação, para criar playbooks, para criar respostas automatizadas. Então, por exemplo, aqui na Net5 vocês utilizam o Teams, o Slack ou qualquer outro chat para fazer mensagens internas. Você pode conectar essa solução de experiência do usuário da Zscaler com esse CIEM, que a Zscaler vai entender o que está gerando essa experiência negativa na ponta e já encaminha uma mensagem para o usuário. Ou até um NOC, né, que é de Network Operations também, para saúde, de fato, não só segurança, mas saúde. Saúde, né? Sim, eu estava pensando nisso também, sim, mas tu tá te adiantando nesse ponto, né? Melhorando a experiência do usuário. A diminuição de chamados de troubleshooting para incidentes de suporte reduz também drasticamente nesse sentido. Às vezes o disco do cara tá cheio. E aí tá reclamando que a aplicação tá lenta, com problema, o cara, o seu disco C tá cheio, cara, apaga os documentos aí que vai voltar. Temos 2 casos de uso que aconteceram aqui no Brasil em clientes nossos. O primeiro, ele sempre ligava falando que estava tendo uma experiência ruim, era um diretor que trabalhava de casa e tudo mais, e ele falava, cara, toda hora a minha conexão tá ruim, mas a gente avaliava, não era conexão, não era nada, o cliente... Cara, o que pode ser? E ele não tinha essa nossa solução de experiência do usuário. E lembrando, aos que estão vendo e ouvindo a gente, hoje todas as nossas soluções já têm embutido essa experiência do usuário. Então não tem mais perigo de você contratar alguma solução da Zscaler e não ter. Mas antigamente não tinha e era um adicional. O que a gente verificou quando a gente instalou essa experiência? Ele tinha duas redes na casa dele, um com Vivo e outra com Claro, e o laptop dele, o cômodo do escritório dele, ficava hora conectando num roteador, hora conectando no outro roteador. E isso toda vez caía. Claro. E na hora, quando instalou, já viu, cara, seu computador está conectando com 2 roteadores diferentes, por isso que está gerando uma experiência ruim. E aí ele manteve só com um e a redundância com o outro, que é o lógico. E no outro, ao ponto de, e olha onde a gente consegue analisar, analisar a energia do computador, do laptop. Então, ele não estava com cabo de energia conectado, o laptop entrou em modo de economia de energia, diminuiu a intensidade do Wi-Fi e começou a ter uma experiência ruim no Zoom, no Teams e por aí vai. E o que era? Era só conectar o cabo de energia. Pronto. Não sei se é do mesmo módulo, mas o Fran, em outra conversa, nos trouxe também redução de custo e tudo mais, né? Tudo que a Zscaler consegue reduzir não é uma solução, cara, ela substitui muitos, né? Questões em que diversos softwares com o mesmo objetivo acabam se sobrepondo, né? Então tu licencia uma série de coisas 2 vezes, né? Isso. Reduz, né? Tu, lógico, tem primeiro a economia, né, de licenciamento,
tu reduz a superfície de ataque, porque se eu tenho que atualizar um e outro, fica difícil. O eficiência operacional, se eu tenho que treinar minha equipe a dar suporte para um e para outro, né? Então, todo aquele grande objetivo da Zscaler, nesse ponto, ele atinge super bem também, né? Por conta da telemetria, da visibilidade que se tem. Então, eu acredito que para cada nova ameaças emergentes ou soluções que o mundo acabe precisando, a Zscaler consegue enxergar porque ela já está presente, olhando tudo e buscando esse tipo de solução, né? Então, a quantidade de telemetria e visibilidade é fenomenal. Esse inventário de softwares é muito legal, porque o cliente ele vai ter todo o inventário, o nosso AI vai analisar qual software está fazendo sobreposição ao outro, e o cliente manualmente pode colocar qual que é o valor de contrato anual de cada um daqueles softwares, e a nossa solução já vai gerar uma matriz informando a quantidade de sobreposições e o valor que ele consegue economizar optando por só uma solução. Então isso é um retorno de investimento. De novo, né? Mais um. Perfeito, dei check em duas. A última, prometo. Wagner, tem uma situação semelhante à gestão de acesso de terceiro, de risco de terceiro, que é gestão de risco de IA. E esse está no hype, né? Então está todo mundo bastante preocupado com isso. Falamos hoje também sobre essa questão e como que a Zscaler ajuda aqui. Me fala sobre essa situação em risco de IA, e aí depois a gente discute como que a Zscaler ajuda nesse ponto. Os nossos clientes têm nos acionado bastante com medos e incertezas sobre IA, de maneira geral, né? Existe a ISO 42000 que governa a IA, né? Então, melhores práticas, o que se deve, o que não se deve, como, e segurança tá lá dentro, né? O principal ponto é que segurança da informação não visa nunca impedir que algo seja feito, né? A gente não quer impedir inovação, a gente não quer impedir que o negócio cresça, a gente, né, muito pelo contrário, a gente quer estabelecer, né, regras para que aquilo seja feito com segurança e um incidente não acabe derrubando todo esse planejamento. O principal ponto que chega para nós é, poxa, eu não sei nem o que o pessoal está usando, como estão usando, né? Eu desconfio que, né? A falta de visibilidade ela é muito comum, né, em diversas áreas. A IA ela tem um agravante que, por modelo de negócio, acho que todas as LLMs vão lá e dão um acesso gratuito, né? Então, assim, poxa, pode usar. Usa, né? Fica à vontade. E à medida que o pessoal vai descobrindo isso, né? Poxa, é óbvio que vão usar, porque facilita o trabalho, resolve, acelera, enfim, ruim não é, né? O que o pessoal às vezes não sabe é que não se deve subir uma planilha de informação sensível, né? Talvez eles não saibam que produto gratuito, eles acabam se tornando parte daquilo também, né? As planilhas que eles sobem, as informações, todo o conteúdo sensível acaba indo para lá e vez ou outra, né, acontece os incidentes, como aconteceu já, dessas conversas, desses chats se tornarem público, as informações se tornarem públicas. Tu conseguir burlar algumas regras da própria LLM e puxar informação de empresas, né? Então a falta de visibilidade é o principal ponto, né? Conseguir conscientizar o pessoal, conseguir criar políticas, criar regras de como a LLM, como a IA deve ser utilizada dentro da organização, até aí se vence. Beleza, a gente chega nesse ponto, mas eu quero bloquear, não quero permitir, eu quero permitir somente A, né? São poucas as soluções que hoje conseguem fazer isso de uma maneira fácil, transparente, simples, né? E é onde a Zscaler consegue, dentro de um dos módulos, resolver esse problema também com uma tranquilidade, né? Assim como todas as outras migrações. Precisa ser assim, porque senão não seria adotada, não seria, né, útil. Então, através dos módulos da Zscaler, né, tendo o proxy, a gente consegue enxergar tudo o que está acontecendo ali dentro, né? A gente então consegue unir o DLP, faz o DLP do que pode, do que não pode, dentro daquele arquivo, o que deve, o que não deve, né? Porque às vezes não é uma informação sensível de negócio, mas ela infringe alguma lei, né? A lei geral, né? Então assim, poxa, às vezes não infringe uma lei, mas eu tenho dados de cartão de crédito lá que por acaso vão, né? Então, inspecionar tudo aquilo que se conversa com as LLMs
é um dos principais riscos hoje que as empresas estão enfrentando. Com os Zscaler a gente consegue enxergar e também criar regras em cima disso, né? Então, no mesmo agente, a empresa tendo o proxy, tendo esse módulo, né, detecção eu consigo com o básico, né? E no módulo mais avançado eu consigo criar regras, né, do que pode, do que não pode, inclusive das conversas, né? Eu posso permitir ou não permitir determinado tipo, né? Então, assim, mesmo que tu tenha o Copilot, né, tu tenha o Gemini, o ChatGPT corporativo, eu não quero que tu use para as questões pessoais, né? Então, inclusive esses filtros a gente consegue aplicar. E, de novo, as empresas não são impedidas de inovar, elas vão continuar utilizando as ferramentas, assim como elas utilizam hoje, mas de maneira controlada, segura e principalmente visível, né? Para que tu consiga tomar decisões, né, de tempos em tempos. Sem enxergar o que está acontecendo, as empresas não conseguem nem tomar a decisão de que política criar, né? O pode, não pode, como, né? Então, assim, a chegada da Zscaler como um parceiro estratégico nosso para esse ponto, né, ela desafoga um problema assim, enorme, que todas as empresas praticamente hoje têm. Tem. Muito bem. Excelente, muito bem explicado. Muito bom, né? Pô, não deixei? Não deixei? Pô, desculpa. Dá o É isso? aqui, ó. Título aí. Pô, ficar Mas vergonha aqui agora. Acho que só finalizando esse assunto, né, de dados, todos os controles da Zscaler é nesse mesmo client, nesse mesmo agente. Então, todas as funções elas vêm num agente só. É um agente lightweight, ele ocupa menos de 1% de CPU. A gente sempre demonstra isso. É muito legal. E a nossa proteção de dados vai além de inteligência artificial, né? A gente protege a inteligência artificial de uma forma muito profunda, como ele explicou bem. De ver o prompt, de classificar as informações que estão sendo trafegadas ali de forma automática, inteligente, dizer todos os temas que está sendo trafegado, e a gente também protege em todos os outros contextos. Então o DLP funciona para e-mail DLP, a gente checa Office 365, Exchange, Gmail, todos que vocês utilizarem, para o SaaS também, ou seja, qualquer acesso a SaaS de nuvem, aí, a páginas ou aplicativos a gente controla, que é o DLP inline, para a internet também, nuvem pública e privada. A gente controla de endpoint, então isso tudo no mesmo agente. O endpoint para impressão, para mídias removíveis, para shares compartilhados localmente, o endpoint pega. E a gente faz um scan de arquivos que estão em repouso também. Então a gente também tem DSPM, né, que é postura para dados, para fazer scan de arquivos armazenados, se são sensíveis, se estão duplicados, quais são os temas e se estão seguros onde eles estão armazenados, tanto no endpoint quanto em armazenamentos em nuvem, em data centers. Perfeito, perfeito. Fran, William, Wagner, muito obrigado pela presença hoje de novo. Fechando o conteúdo, então, falamos que matamos a VPN, então chega de VPN. Gestão de acesso de terceiro é uma porta de entrada importante. Gestão de risco de ar, né, e visibilidade em cima do que está sendo usado é outra porta de entrada muito legal. A gente vai precisar gravar mais para explorar todos os outros serviços, né, que a Zscaler tem. E é isso. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.